E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, amém. Somente esses 2 versículos já é suficiente. O livro de Apocalipse é, sem dúvida, o livro mais comentado pelas revelações que ele traz, pelo conteúdo que ele traz. Em uma outra ocasião, eu falei aqui que o livro do Apocalipse, quando foi escrito, a intenção era reanimar os crentes que estavam desanimados pela perseguição do Império Romano. Na época, o então imperador Domiciano estava impondo uma ferrenha perseguição, e quando João escreve o livro de Apocalipse, é um livro repleto de alegria. Por isso que nos primeiros versículos ele diz: para todos leem o livro. O versículo 17 e 18 é a primeira visão que João tem no Apocalipse, quando ele vê o rosto de Cristo em sua forma majestosa. E João descreve a figura que ele vê, e como é algo muito grande, as palavras que são usadas são palavras de comparação. Nós percebemos, ele diz: o seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos é como chamas de fogo. Pelo tamanho da majestade em que ele via, ele tenta assimilar aquilo que ele vê com algo, para que ele pudesse descrever. E quando João ele tenta ver o rosto, ele não consegue. Ele diz que o rosto brilhava como o sol, em seu maior resplendor. E aí ele diz: então caí. E o que estava sobre ele estendeu a mão direita. E o interessante é que Jesus diz que ele possui a chave da morte e do inferno. Mas tem gente que diz que Jesus tomou da mão do diabo. Só que a chave nunca esteve na mão do diabo. Jesus, ele não tomou nada do diabo. A chave da morte sempre foi dele. A chave do inferno sempre foi dele. Então, esta teologia em que Jesus desceu no inferno e tomou a chave, isso é fake news, não é bíblico. A chave sempre foi dele. Mas não é sobre isso que quero falar. Jesus disse para João: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. É fato que Jesus ele morreu na cruz. Isto é fato. Os profetas, eles profetizavam sobre isso. Principalmente o profeta Isaías, considerado como o profeta messiânico, pelas inúmeras revelações e profecias acerca do Messias. Não quer dizer que só Isaías falou sobre o Messias, Miqueias também fala que o Messias viria, mas pelo tamanho, pelo tanto de revelações e profecias,
Isaías é chamado de profeta messiânico. E ele é quem escreve uma mini biografia ou antecipa uma biografia do que seria a vida de Jesus, quando ele descreve o sofrimento que ele teria, o ardor de seu ministério, a sua morte, entre outras coisas. Mas o fato é que Jesus, ele morreu como homem. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Irmãos, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo não é algo opcional para se acreditar, porque a nossa fé é fundamentada na morte e na ressurreição. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz: ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, e vocês não creem na ressurreição, a nossa fé é vã, a nossa pregação é falsa, os testemunhos dos apóstolos não são verdadeiros. E ele ainda diz mais: somos miseráveis, por só crermos que Jesus virá nessa vida. Os que morreram estão perdidos, não têm mais oportunidade de ressuscitarem. Muitas ideias são traçadas, não sei se todos já chegaram a ouvir algumas. Por exemplo, uns falam que Jesus desmaiou na cruz e foi levado até o sepulcro como morto, mas que na verdade ele não morreu. Isso não é verdade. Até porque o versículo que lemos, no versículo 18, ele fala para João: eu morri, mas estou vivo. Então, Jesus não desmaiou na cruz. Outros falam, e essa ideia é de dar risada. Já vi, inclusive, me enviaram, por exemplo, vídeos que dizem, esses teólogos à última hora, que Jesus tinha um irmão gêmeo, para tentar. Agora entendam uma coisa: a ressurreição, a morte, a ressurreição de Jesus é o pilar, é a rocha onde fundamentamos toda a construção da nossa fé. O fato de Jesus ter morrido não diminui quem ele é. Pelo contrário, Pedro diz em Atos que Jesus não morreria, porque a morte, quando tentou tragar ele e olhou o seu corpo, viu que não havia nenhum pecado. É por isso que na cruz Jesus diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ele teve que se entregar, porque Pedro diz: era impossível a morte tragá-lo, porque pecado nenhum se achou nele. Ele se entrega à morte. A morte de Jesus é um fato atestado não apenas biblicamente, mas por vários historiadores da Idade Antiga. Flávio Joséfo, por exemplo, é um deles, que apesar de não ter se convertido ao cristianismo, pelo menos não do que se sabe, foi um historiador judeu. E detalhe, os judeus, na sua maioria, eles não acreditam na pessoa de Jesus sendo Messias. Mas Flávio Joséfo, ele atesta, ele testifica esse fato, que de fato Jesus morreu e ao terceiro dia foi visto vivo. Lucas diz que num período, em Atos capítulo 1, que num extenso período de 40 dias, após ter ressuscitado, Jesus, ele anunciou as suas maravilhas. Num período de 40 dias, a Bíblia fala que Jesus foi visto, depois de ressuscitado, por pelo menos 500 pessoas.
E por que é que eu estou falando isso? O fato de Jesus ter morrido na cruz não diminui quem Ele é. Você já deve ter ouvido aquele versículo de Mateus 28, quando Jesus diz assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E vale-se falar aqui que essa expressão foi-me dado não significa que alguém deu a ele. Se você pegar a expressão foi-me dado, significa que ele mesmo se deu o poder. Porque Jesus, ele é poderoso. Olha o que ele disse aqui no versículo em que lemos. João, ele diz: caí aos seus pés como morto. Ele estendeu a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para sempre. No versículo 8 do mesmo capítulo de Apocalipse, olha o que ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se tem uma coisa que Jesus tem nessa vida, é poder para fazer o que Ele bem quer. É como disse o profeta Isaías: Ele abriu o mar para Israel atravessar num caminho impetuoso. E no versículo de baixo ele diz: Ele trouxe os carros, cavalos, cavaleiros, toda a força do Egito e todo o poder que ele tinha, e desapareceu com os inimigos como um pavio que se apaga. É isso que Jesus faz quando Ele quer. Ele desaparece com os nossos inimigos como um pavio que se apaga e que nunca mais se acende. Se tem uma coisa que Jesus é nessa vida, é poderoso. Além de fiel, Ele é poderoso para fazer o que Ele bem quer. Ele disse: eu sou todo-poderoso, João. E engraçado é que tentar compreender o poder de Cristo, é por isso que Paulo fala que o poder do Evangelho é loucura. Não é o que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim é antes de mim, e vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas espera aí, ele é depois de João ou antes de João? Ele é os dois. João diz: ele é depois de mim. Aí alguém pergunta: mas como pode, né? Jesus, certa feita pregando, ele disse assim: olha, quando Abraão viveu nos meus dias. Aí alguém olhou e falou assim: Abraão viveu nos seus dias, você não tem nem 50 anos. Abraão viveu há 1900 anos atrás. Ó João Batista, o que veio depois de mim, porque João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. Ele é antes de mim. E talvez alguém olhasse e falasse: mas como, João? Você é mais velho que Jesus. É porque principalmente os fariseus, eles só conseguiam olhar para Jesus como um homem. Mas João estava dizendo, ele estava lá. Visitou Abraão na casa dele, estava lá. Quando o anjo se apresentou para Jacó, ele estava lá. Ele é bem antes de mim, ele é antes de mim. Quando o mar vermelho se abriu, ele estava lá.
Vocês podem não ter enxergado, mas ele estava lá. Quando o gigante de Golias caiu, era ele que estava dando força para as mãos de Davi. Quando a terra foi formada, era ele, que era a palavra que formava todas as coisas. Ele é muito antes de mim. Ele é o Redentor que Jó proclamava. É ele que é o amado da Sunamita em Cantares capítulo 5. Era ele. Há muito tempo atrás ele já existia. Ele é o pastor do Salmo 23. Ele é o rei do Salmo 24. Ele é o capitão do exército no Salmo 144. Ele é o formoso dos tabernáculos no Salmo 84. Ele estava lá há muito tempo. Está com dificuldade de enxergar Jesus? Olha para cima. Paulo fala, Colossenses 1,17: todas as coisas foram feitas por Ele, porque Ele é antes de tudo. O céu foi Ele quem fez, a terra foi Ele quem fez, o mar foi Ele quem fez, os peixes foi Ele quem fez, os animais foi Ele quem fez. Jesus está em todos os lugares. Se eu olho para cima, Ele está lá. Elevo meus olhos para o monte, Ele está lá. E se eu olho para baixo, Ele está lá. Jonas falou, olhei para baixo, Ele estava lá me ouvindo quando eu clamei. Raabe disse, eu bem sei que o Deus de vocês, Israel, é Deus em cima no céu e é Deus embaixo da terra. Aonde Ele estiver, Ele é Deus. Deus é Deus na tua bonança. Deus é Deus no teu deserto. Deus é Deus no teu sorriso. Deus é Deus nas tuas lágrimas. Deus é Deus na felicidade. Deus é Deus na tua tristeza. Quem lembra de Hebreus 13:8? E Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente, para sempre Ele é. Já dizia a irmã Ana em 1 Samuel 2: Senhor, fora de ti nenhum outro Deus há. O Senhor é a verdadeira rocha. O Senhor abate aquele que acha que é forte e sustenta aquele que é fraco. Jesus tem todo o poder, Ele é todo poderoso. Colossenses 2:9, Paulo diz: e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. Um dia me perguntaram, não aqui, irmão, Jesus tem que ser glorificado igual ao Pai? Sim. Jesus, Ele tem que ser glorificado igual ao Pai. Lembra da última oração de Jesus, o que Ele disse? Pai, eu oro a Ti, Pai, para que os discípulos sejam um só, como eu e o Senhor somos um só. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, versículo 12 e 13, olha o que diz. Com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ação de graças. E o 13, ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todas as coisas que há a dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para sempre. Se tem uma coisa que Jesus merece é ser adorado. Se tem uma coisa que Ele merece é ser engrandecido. Se tem uma coisa que Jesus merece é ser engrandecido. Ele merece. Ele tem todo o poder. Estava no princípio das coisas. Estava no início de tudo.
João diz, ele é a palavra. Ele estava no início com a palavra. Ele é a palavra. E já diz o profeta, pelo poder da sua palavra ele sustenta toda a terra. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Apocalipse, quando foi escrito, e a perseguição estava muito grande, as pessoas começaram a ter um certo medo. Ora, claro, os apóstolos tinham morrido. João estava exilado na ilha de Patmos. E até por isso, talvez, não foi ceifado a sua vida. Mas Pedro, que era o condutor da igreja como líder, já não estava mais. E quando o Apocalipse foi escrito, ele foi a injeção de ânimo. E por quê? Irmãos, o fim das coisas não é para a tristeza. O fim das coisas não é para choro. Ouve-se muito falar de arrebatamento, e parece que as pessoas acostumaram a ligar arrebatamento com tristeza. Porque sempre quando fala que Jesus vai voltar, a palavra em sequência é: e aqui na terra o povo vai lamentar, vai chorar. Mas o plano de Deus não é para que ninguém viva na terra depois do arrebatamento. Entenda isso. O plano de Deus não é para que ninguém chore. O plano de Deus não é para que ninguém lamente. O plano de Deus não é para que se o pranto se espalha. Deus não tem alegria nisso. Quando falamos de arrebatamento, não falamos para ninguém sentir tristeza. Falamos para a gente se alegrar. Porque como disse a sunamita em Cantares, eu ouvi a voz do meu noivo e eu corri para abrir a porta para ele. Arrebatamento não é para ninguém ficar triste. Ah, meu Deus, quando chegar o arrebatamento, o que será? Serão dias de alegria, serão dias de grande glória, serão dias de triunfo. Uma vez eu comentando com o presbítero Lorivaldo, a gente andando de carro, eu falei: varão, quando o dia chegar e nós suspirarmos, enchermos o nosso peito de ar, soltar o ar e dizer assim: até que fim o nosso Senhor nos chamou, que alegria divina será se assentar na mesa de Deus e comer da sua ceia, olhando para a sua face. Não se entristeça. Se você está triste com o arrebatamento, cuidado. Se você está triste com o arrebatamento, cuidado. Nada vai se comparar. A vida farta na terra não se compara a viver no céu. A vida farta na terra não se compara à majestosa alegria de viver ao lado do nosso Deus. Irmãos, deixa eu falar bem abertamente para você: carro zero não compara com céu, casa nova não se compara com céu, emprego novo não se compara com céu, promoção não se compara com céu, aumento de salário não se compara com céu. O céu é algo inexplicável, é algo inédito. A gente vai cortar a ficha, a gente vai cortar o selo. Lugar de alegria, de grande glória, de gozo infindável. Lugar de sorriso constante.
Apesar de que nos alegramos com a presença de Deus aqui na terra, nos alegramos sim. Mas o nosso GPS, ele não acha o destino final porque não é na terra. Era Israel. 40 anos procurando um lugar para morar, no deserto. Nosso destino tem nome. Nós temos um alvo para alcançar. Nós temos um destino. Tá duro as coisas na terra, às vezes é dureza. O ministério de Jesus é um exemplo disso. A pessoa que era Jesus, falar que procurou um lugar para repousar a cabeça e não achou. Ele disse: o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Era em Jerusalém que ele se referia. Não importa o sofrimento que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando. Ana por 25 anos orou, pedindo a Deus um filho. 25 anos sem receber o que ela queria. E quando lemos 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana, nem parece que a mulher passou por provação. Ela disse: o Senhor é o meu rochedo, Ele sustentou os meus pés quando eu tropecei, Ele derrubou os meus inimigos, Ele quebrou o arco do forte. Está passando por luta, o Senhor vai quebrar o arco do forte. A sua perna não tem mais força para caminhar, o Senhor vai sustentar os teus passos. Você não tem voz mais para falar, o Espírito Santo vai interpretar o teu choro como oração. Os seus inimigos são muitos, de todos o Senhor te livrará. O teu inimigo é grande, ele prepara as tuas mãos para a batalha, como diz Davi. A muralha é grande, você salta a muralha. O arco é de ferro, ele te dá força, você enverga o arco. O mar é grande, ele abre o mar e você passa por ele. Irmão, o mar não se abriu, passa por cima. O Jordão encheu, ele para a correnteza das águas. O vento bateu, derrubou tua casa, ele te dá em dobro. Quem disse que viver com Deus é sofrer? Isto é ilusão do inimigo. Taxar crente como sofredor. O salmista do Salmo 119, olha que ele vivia na lei. Lê o Salmo 119, é extenso, mas presta atenção na alegria do salmista. Ele fala: eu me deleitei nas leis do Senhor. Quem falou que viver na terra como crente é viver sofrendo? Isso é ilusão. Jesus disse: vida sofredora, quem veio dar foi o ladrão, que veio para matar, para roubar, para destruir. Eu não, eu vim dar abundância para vocês. A nossa vida tem que ser uma vida abundante. Irmã, mas eu não estou conseguindo viver a abundância de Deus. Então faça um check-up. Faça uma autoanálise. Porque Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E já dizia Paulo: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Ele tem poder para fazer isso. Jesus, Ele tem poder.
e não quer que nós tenhamos uma vida sofrida. Tem gente que acha, por exemplo, que missionário é se entregar à morte. Irmão, só um homem nasceu com o propósito de morrer. Pedro disse que Jesus nasceu com um propósito determinado por Deus de se entregar. Ele apenas. Jesus não quer que ninguém morra por ele. Jesus quer que nós vivamos para ele. É por isso que Paulo disse: eu me crucifiquei com Cristo. Por que Paulo se crucificou com Cristo? Porque quando ele andava, andava igual a ele. Quando falava, falava igual a ele. Quando ia se deitava igual a ele. Se levantava, levantava igual a ele. É isso que nós temos. A força de Deus está do nosso lado. A força do Senhor está conosco. Para todos Deus deixou uma força. Deus disse: jovem, vocês são fortes, porque a palavra habita em vocês. Mas Caleb, sendo velho, disse: eu ainda tenho a força de um moço. Deus quer te fortificar, te dar força. Já dizia Paulo: fortalecei-vos em Deus e na força de seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus. Deus quer te dar força. Nós vamos caminhar fortes, embaixadores de Cristo, soldados na fileira do exército do Senhor. É isso que somos. Carregamos o DNA divino na nossa mão. A nossa identidade foi Deus quem deu. Olharam para Jefité e disseram lá: filho da prostituta. Deus olhou e falou: coisa nenhuma, isso é valente para ser usado nas minhas mãos. Deus quer te fortalecer. Não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa o teu nome, não importa o teu sobrenome, você é valente para se alistar no exército do Senhor. Josué viu Jesus como príncipe do exército do Senhor. Em certa parábola, Jesus disse: olha, tinha um homem, tinha um pai com 2 filhos, e falou para o primeiro: vai trabalhar. Ele disse: eu vou. Chamou o segundo e disse: vai trabalhar. E o segundo disse: eu não vou. No fim da parábola, o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia foi. E por que disso? Porque tem muita gente que vive de fala, e outros que vivem de ação. Irmãos, pode até falar que não vai, mas vá. Pode até falar que não consegue, mas tente. Pode até falar que não dá conta, mas peça ajuda. Mas não fale que vai e não apareça. Não fale que consegue e não dê conta. Se você não pode, fique tranquilo. Deus te capacita e te dá força e você vai. Se você não consegue, fique tranquilo. É Ele que aperfeiçoa a boa obra. Mas não diga que vai e falte. Já contou com uma pessoa que disse que ia e ela não foi em cima da hora? Deus conta conosco. A Bíblia fala que os anjos queriam o nosso lugar. Deus disse: não, os anjos não. Isso é para quem está na terra se deleitar da minha presença e fazer a minha obra. Lá no céu é uma briga de anjos. Fala lá, Deus, deixa eu ir lá que fulano não consegue. A nós foi dado esse direito. A nós foi dado essa incumbência.
Irmãos, medo de que nós temos? Se do nosso lado está o Deus Todo-Poderoso. Fala para mim. É medo de algo não dar certo? É isso que nos assombra? Ou o que nos assombra são as dificuldades? Ou o que nos assombra é o inimigo? Ou o que nos assombra é a falta de capacidade? Irmão, Jesus uma vez disse: vocês não recebem porque pedem mal. É o exército inteiro de Israel vendo Golias e todo mundo dando passo para trás. Aí chega Davi tão certo da vitória que ele chega para alguém e pergunta: qual que é o prêmio para quem derrubar esse gigante? O que estão dando aí para quem derrubar esse gigante? E de que temos medo? O salmista diz: se não fora o Senhor, Israel, se não fora o Senhor que nos tirou do Egito, se não for o Senhor que abriu o mar, se não foi o Senhor que parou o Jordão, se não foi o Senhor que derrubou a muralha, se não foi o Senhor que derrubou o gigante, se não foi o Senhor que paralisou os inimigos, quem foi? Deixa eu falar uma verdade de Deus para você. Às vezes, nós paramos com medo no meio do campo de batalha, igual Geazi, olhando o tamanho do exército do nosso inimigo. Isso é uma verdade, porque os discípulos estavam há um tempo com Jesus, aí foi bater um vento no mar, e pior, quando Jesus ordenou que o mar se acalmasse, olha a pergunta deles: quem é este? Ora, quem é esse? Estão do lado dele todos os dias? Como assim, quem é esse? É ele quem opera maravilhas? Como assim, quem é esse? E às vezes nós paramos no meio do campo de batalha. Lembra do Salmo 91? O Salmo 91 é uma descrição de uma guerra. Quando o salmista começa a falar sobre as flechas, e aí ele diz: olha, está 1000 caindo do meu lado, está 10.000 caindo à minha direita, mas nada me atinge. Só que às vezes nós paramos no meio da guerra, do campo de batalha, e paramos no meio. E não conseguimos ir para frente. Só pensamos em voltar. Porque estamos igual aos discípulos. Quem é esse? Não pare no meio da guerra. Não pare no meio do campo de batalha. Ah, irmão, é porque você não conhece a minha história. Não importa. 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Deus é Deus, se com a sua mão te encobre. A nuvem guiou Israel para onde Israel estava indo. E olha que aquele povo reclamava, irmãos. E tem gente que diz que Deus era ruim no Antigo Testamento. O povo murmurando, o maná caindo, o povo comia, dizia: Moisés, não aguentamos mais essa comida detestável. Mas a nuvem ia seguindo. Às vezes a proteção de Deus nos alcança quando nós nem merecemos. Às vezes a mão de Deus nos alcança quando a gente nem está merecendo.
É igual Jonas, por desobediência, estava lá no fundo do mar, mas a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus, ela te segue para aonde você estiver. E você pode estar achando que o que você fez é muito feio e muito errado, e que Deus nunca mais vai te perdoar. Isso é mentira do diabo. A mão de Deus, ela vai te alcançar aonde você estiver, independente de onde você está, ela te alcança. O sangue derramado na cruz do Calvário não pegou só quem estava perto, foi quem estava perto e quem estava longe. Pedro fala isso em Atos: olha, isso que vocês estão vendo, o Senhor é para quem o Senhor Deus quiser dar. A mão de Deus se alcança onde você estiver. Fique de pé.